Esse desejo de reunir os melhores do ano. A nossa ideia aqui, na verdade, foi reunir um grupo de filmes que talvez registre o ano que passou, o ano que está acabando. É quase como filmes como pontos de cultura, né? Filmes que dentro do que eles são, dentro do que eles foram feitos, eles trazem ou trouxeram algum tipo de... deixaram algum tipo de marca no ano. Isso, claro, envolve desde filmes autorais a filmes também que fazem parte do mercado de entretenimento. A gente tem até o final do mês, não só um filme como Mulher Maravilha, por exemplo, que dentro de uma ideia de mercado é um filme que teve um sucesso estrondoso, e também acho que é o primeiro filme de uma realizadora que atingiu uma marca de bilheteria tão grande. E a gente tem também um filme como O Ornitólogo, do João Pedro Rodrigues, que foi lançado muito pequeno, no mês de abril ou maio, e que a gente acha, da nossa equipe, que é um filme que realmente merece, talvez, uma revisão agora em dezembro. E eu não sei, talvez, em se tratando-se de esse primeiro dia, né, e olhando para a nossa programação agora de sábado, o próximo filme depois do debate é o Corra, do Jordan Peele, e as listas de melhores do ano estão saindo já há uma semana, a Caia do Cinema, do New York Times, e listas aqui no Brasil também. Corra é um filme que tem sido muito lembrado, felizmente tem sido muito lembrado. Quando eu vi o filme em abril, eu tinha medo que ele meio que passasse despercebido, mas isso não está acontecendo. E talvez eu queria propor um primeiro olhar, uma primeira troca de ideias sobre esse filme que eu acho realmente extraordinário, o filme do Jordan Peele, Corra. E eu não sei se alguém pegaria primeiro a palavra para começar uma troca sobre Get Out. Quem aqui na sala não viu ainda Corra? Ai, que inveja. Ai, que inveja que vocês vão poder ver, exatamente. Queria muito não ter visto para passar para passar essa sensação de novo de ver. Quando eu vi a lista dos filmes que vão passar aqui nos próximos dias, me ocorreu tentar criar caminhos entre esses filmes e algumas imagens que juntas elas se potencializam. E Corra é um filme que ele abre para várias imagens. Na verdade, eu acho que Corra é um filme essencialmente sobre o cinema, sobre fazer cinema, sobre a quem é permitido o olhar, porque cinema é o olhar, né? A quem é dada a permissão de olhar e quem não é dada a permissão de olhar. E aí vem o Jordan Peele e faz um longa-metragem. Jordan Peele, para quem não conhece, é um diretor que ele é muito conhecido nos Estados Unidos por ele fez 5 temporadas de um esquete na Comedy Central com um amigo dele. E aí o nome dessa esquete é Key and Peele. E nessas esquetes, os dois, que são dois, enfim, comediantes negros, já davam a ver situações e numa chave de humor muito, muito inteligente e muito sagaz, já dava a ver algumas coisas que a gente vê muito bem projetadas no Corra. E aí, quando ele vem e faz o Corra, eu acho que existe particularmente uma imagem no filme. Eu não quero dar spoiler para as pessoas que não viram o filme, mas eu vou falar apenas muito por alto que existe uma imagem no filme que, para mim, é muito, muito potente. Eu não vou falar por que ela acontece ou como ela acontece, mas é uma imagem desse protagonista, né, que é um jovem negro, que, não à toa, o personagem dele é um fotógrafo, ou seja, ele olha, né, o exercício dele é o exercício do olhar, de enquadrar as coisas e perceber o mundo a partir da câmera. E aí tem uma imagem do filme que é justamente esse homem paralisado diante de uma tela, que é exatamente uma tela retangular, que é uma tela de cinema, e ele não consegue se mexer diante dessa tela, e o que se vê nessa tela é uma mulher branca.
e ele está afundado em algum lugar no abismo, num lugar muito escuro, em que a única coisa que ele consegue ver é essa tela com uma mulher branca, e ele não consegue se mover do lugar. Isso, para mim, diz muito sobre a história do cinema. Assim, a gente vai... E aí me lembra muito um texto que, enfim, que é um texto, para mim, muito seminal, que é um texto da Bell Hooks, escrito nos anos 80, que se chama O Olhar Opositivo, a Espectadora Negra no Cinema. E ela vai falar nesse texto, vou resumir muito resumido aqui, de como a mulher negra que gostava de ir para o cinema, principalmente nos anos 50, 60 e tal, ela precisava simultaneamente negar o gênero dela, ela precisava negar que ela era uma mulher, porque os filmes eram feitos para os homens, né? A perspectiva era sempre masculina e a eles era dada a ação, e simultaneamente negar a sua própria condição de ser uma mulher negra, porque só existiam pessoas brancas ali. Então, quando Jordan Peele me joga essa imagem de um homem negro paralisado diante de uma imagem retangular de uma mulher branca que está ali olhando para ele está falando essencialmente disso, do cinema e de quem pôde, durante muito tempo, estar na imagem. E de quem, do outro lado, ficava paralisado, completamente paralisado, diante daquela imagem, porque não havia nada ali que pudesse lhe dar algum sentido de correspondência, de representação. Então, para mim, é um filme que explode para vários caminhos. Enfim, eu acho que é um filme, obviamente, para mim me toca muito essa coisa dele falar de cinema no meio desse processo todo. É um filme que é uma comédia, é um terror ao mesmo tempo. E o Jordan Peele foi a capa da edição de novembro da Cahiers du Cinéma. Assim, para além de tudo, o Corra conseguiu fazer com que a Cahiers du Cinéma, que até hoje é o referencial de pensamento e reflexão crítica sobre o cinema, fazer com que a Cahiers du Cinéma trouxesse ele como o entrevistado principal da edição e, a reboque disso, fazer um incrível dossiê, porque realmente está muito bom, um dossiê sobre o cinema feito por realizadores e realizadoras negros nos Estados Unidos. E são várias e várias páginas. E isso tudo aconteceu graças ao Corra, né? Graças ao impacto que o Corra provocou. E aí a coisa que mais me chama a atenção na entrevista que ele deu para a Cahiers é justamente quando o cara que está entrevistando ele fala assim: não, mas eu entendo que o filme ele trabalha com essa chave do humor e do terror simultaneamente, e que isso é muito delicado, principalmente porque você tem duas plateias muito distintas, né, assistindo ao filme. Uma plateia de pessoas negras e uma plateia de pessoas brancas. E essas pessoas, por motivos óbvios, vão receber aquelas imagens de uma maneira distinta. E aí ele fala... E aí o entrevistador pergunta, meio que sugere, de que maneira você se preocupou em atender a esses públicos. Ele fala, de uma maneira muito inteligente e educada, de que ele não estava tão interessado assim em como essa plateia branca iria reagir a esse filme, porque ele não é isso, não é para isso que ele está fazendo cinema. E eu acho que essa resposta diz muito sobre a nossa Constituição. Assim, ninguém nunca perguntou para um realizador branco se ele está preocupado com a recepção das pessoas negras no filme dele. Então, o Jordan Peele, muito inteligentemente, sabe, no filme e nas respostas que ele dá, virar o jogo. Eu acho que ele é muito sagaz nisso daí. E, por favor, assistam o filme. Quem não viu e quem viu, vê de novo. Obrigada. Putz, vai ser difícil falar sem dar spoiler. Não tinha pensado nisso. Tá. Eu também não tinha pensado nisso. Eu achava que todo mundo já tinha visto. Não, porque tem outros filmes que é ok dar spoiler, mas dar spoiler do Corra é sacanagem, porra. Tá, deixa eu pensar. Isso que a Carol falou, eu concordo plenamente. Assim, esse texto da Bell Hooks é fundamental e foi graças, inclusive, a um esforço pessoal da Carol e da outra Carol. Qual o nome completo dela? Da Maria Carolina Moraes, que voluntariamente traduziu esse texto da Bell Hooks, que era inédito do Brasil. Está disponível no blog da Carol, que é o foradequadro.com. Gente, melhor blog de crítica de cinema, inclusive. Apenas. R$100. Não, mentira, é muito bom mesmo. Eu acho que, nisso que a gente está fazendo aqui, de falar sobre filmes, tem duas pessoas que me ajudam muito a pensar sobre cinema e que eu acho que apontam olhares muito únicos hoje na crítica de cinema.
que é a Carol Almeida, no foradequadro.com, e o Heitor Augusto, no ursodilata.com. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, na verdade, são apontamentos que eles me fizeram pensar e tal. E sobre o Corra, eu concordo com isso que a Carol falou, de que realmente nunca perguntam, né, sobre o espectador branco, porque normalmente se considera o espectador branco como o espectador padrão do cinema universal, né? É o branco, sei lá, 30 anos, classe média, que vem na Paulista e tal. Então, qualquer coisa que saia disso não é pensado como um potencial espectador de cinema. Mas eu falo disso mais para frente. Mas aí, sobre o Corra, sem spoiler, eu estava lendo um texto do Heitor Augusto no blog dele sobre o filme, e eu não sei se vocês sabem, eu não vou contar nenhum dos dois, mas o Corra tem duas possibilidades de final. Digamos que é uma mais... Puta que pariu, sim. Desculpa, eu estou tentando não dar spoiler. Uma é ruim, a outra é legal. Não, é que está difícil mesmo, desculpa, é que eu não... Uma é mais otimista, a outra não. Isso. E tem um texto, no texto do Heitor, que eu sugiro veementemente que vocês leiam depois que vocês verem o filme. O Heitor fala sobre esse direito que ele tem como espectador negro de também ter finais que os espectadores brancos sempre tiveram. Pronto, acho que eu consegui falar sem spoiler. Então, é muito legal isso que o Heitor aponta no texto. Assim, por que eu não posso ter o direito ao prazer cinematográfico que os espectadores brancos sempre tiveram de se identificar, de torcer por um personagem, né? E eu lembro que eu, como espectadora negra, tive vários prazeres no filme, como, por exemplo, a amizade dele com o melhor amigo que fica lá, porque é muito raro você ver esses momentos tão simples, que é de duas pessoas negras conversando, sabe, fazendo piada, mostrando que elas têm uma relação afetiva de alguns anos, assim. Pode parecer banal para quem desde pequeno se identificou com essas imagens, né, se você é branco, mas isso para mim é muito raro, assim. Então, eu acho que é maravilhosa essa resposta do Jordan Peele. Eu vi também que é isso, que é de provocar. Me interessa muito o caminho que o Corra fez tanto nas entrevistas dele quanto dos vídeos que ele faz além do filme, e também nas coisas que o próprio filme coloca, de umas certas fissuras. Me interessa muito esse movimento de criar fissuras naquilo que a gente sempre considerou que era o gênero terror, naquilo que a gente sempre considerou que é um relacionamento interracial no cinema, naquilo que a gente sempre considerou que é o que uma plateia sente quando vai ver um filme do gênero terror no cinema. Me interessa muito Corra eu acho que o filme consegue causar essas fissuras nisso que, para a gente, sempre foi cânone no cinema, que é o filme de gênero. Não vou conseguir falar mais sem spoiler, então vou parar. Bom, eu acho que a Carol e a Francine definiram o que tem de mais essencial nesse filme. Eu queria aproveitar, então, e fazer uma espécie já de gancho aqui com outros filmes, né? Que a Carol falou que tinha pensado até também em buscar conexões, nexos entre os filmes programados, né? E eu acho que a gente tem claramente aqui uma emergência justamente do cinema negro americano mais contemporâneo, né? Então, você tem o Corra, tem o Moonlight e o Eu Não Sou Seu Negro, né? São 3 filmes muito fortes exibidos esse ano, e que todos eles têm, que são completamente diferentes entre si, obviamente, né? Mas todos eles têm essa perspectiva de transcender a ideia de que o cinema feito por negros tem que abordar a história dos negros, alguma coisa assim. Para tentar deixar mais claro, nos anos anteriores, os filmes negros, os filmes realizados por diretores negros americanos, né, que chegaram, que saíram do país, que tiveram destaque e tal, foram aquele 12 anos de escravidão, né? E depois, o ano passado, o Nascimento de uma Nação, né? Que eram ambos leituras da escravidão propriamente dita, né? Da perspectiva dos negros, obviamente, mas que, de alguma maneira, estavam aprisionados a esse gênero movediço, que é o do filme histórico, né? E
E, a meu ver, eles não escapavam de algumas armadilhas desse filme histórico, né? Entre elas, de uma certa melodramatização, de uma certa personalização da maldade em alguns personagens e coisas do tipo, né? Que, de alguma maneira, paga tributo para um problema que afeta esse gênero de uma maneira geral, né? Que é difícil escapar desse tipo de abordagem. E o que a gente vê este ano, com esses 3 filmes programados aqui, é que é como se se estivesse conquistando novos terrenos, né? Quer dizer, a gente pode fazer comédia, a gente pode fazer documentário, a gente pode fazer um filme sobre relacionamento homoerótico, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente não precisa falar de escravidão o tempo todo, né? Um pouco mais, eu sinto como uma espécie de conquista de outros terrenos em que a questão da escravidão não é eludida, não é de modo nenhum esquecida, mas ela é atualizada e ela ocupa novos espaços com novas linguagens, né? Com novas abordagens. Eu lembrando aqui, fazendo uma ligação com uma coisa que não tem nada a ver, mas que aparentemente não tem nada a ver, mas no último festival de Brasília, em que essas questões foram discutidas muito acaloradamente, né, de representação de representação negra, representação de mulheres e de homossexuais e trans e tal. Isso foi muito discutido no Festival de Brasília, e eu me lembro de uma intervenção que foi muito interessante do Gabriel Martins, que tem um filme programado aqui, que é o curta Nada, né, que é muito interessante, aliás. Mas o Gabriel Martins participou também no Festival de Brasília como um dos realizadores de um longa coletivo chamado Nó do Diabo, que é um filme, esse sim, é um olhar muito original sobre a história da escravidão no Brasil, né? Narrada em vários momentos, em 4 ou 5 momentos, né? 5, né? E o Gabriel Martins é o diretor de um dos episódios. E na discussão lá, no debate posterior ao filme, no dia seguinte à exibição, alguém lembrou que um episódio remetia ao David Lynch, outro do próprio Gabriel Martins ao Cronenberg e tal, né? E ele falou: pô, eu acho muito legal, muito saudável que a gente esteja discutindo aqui David Lynch e Cronenberg e tal, e não só Spike Lee, né? Que até um certo tempo a gente falava cinema negro é Spike Lee, tal, não sei o que, era uma espécie de única referência, e como se o cinema negro tivesse que se referenciar só aos próprios realizadores negros. Então, eu sinto como uma espécie de um passo adiante essa conquista de terrenos que antes eram quase que monopólio dos brancos, né? Essa coisa do cinema de gênero, a comédia, o suspense, o filme de amor e tal, que eram, então, quase que vedados aos realizadores negros. Então, o que eu acho mais saudável nessa produção mais recente, que está aqui na mostra, nessa retrospectiva, é isso, essa ampliação de horizontes, digamos assim, né? Quer dizer, a gente pode falar do que a gente quer e tal, e não tem que ficar só preso a contar a história da escravidão, a história da formação da sociedade atual, né? Essa história está meio que embutida em qualquer coisa que a gente falar, em qualquer assunto que a gente abordar, né? Não sei se foi claro, mas é mais ou menos. Eu acho que dá para fazer um link entre esses filmes pensando dessa maneira. Eu só queria aproveitar, fazer outro link agora, já que você falou disso, de parabenizar, inclusive, a vocês de terem colocado esses curtas que vocês escolheram, e que teve uma sessão hoje mais cedo deles, e a gente tem filmes como Deus, do Vinícius, e Travessia, da Safira Moreira, que são exatamente isso. Assim, vem uma geração aí que, na verdade, já está há algum tempo fazendo coisa, mas, enfim, eu acho que, por exemplo, a última edição, não apenas do Festival de Brasília, mas particularmente do Janela de Cinema, agora no Recife, mostrou que são esses os filmes mais potentes que estão fazendo circular imagens inaugurais, digamos assim.
isso que a Francine falou, de um cara que é amigo de outro cara, e o fato, enfim, são dois homens negros que são amigos, e essa é uma imagem que você não vê. Então, tem várias imagens. Tipo, o filme do Vinícius, eu acho que o Vinícius deve estar por aqui. Porque eu estou cega aqui. Mas o filme do Vinícius traz imagens assim, que é isso. Eu só me lembro da Francine no debate do Café com Canela. Assim, eu esperei a minha vida inteira para ver esse tipo de imagem no cinema. Então, é isso. Esses filmes estão trazendo essas imagens, e com os olhos assim muito abertos que a gente precisa olhar para esses filmes. Queria só complementar uma coisa dos curtas. Pegando esse gancho do que o José falou e também da Carol dos curtas, eu estava bem ansiosa para falar dos curtas, porque eu acho que eu não me recordo, sei lá, desde que eu me formei em cinema em 2009, eu não me recordo de ter visto uma safra de curtas assim tão incrível quanto alguns que eu vi esse ano, na sua maioria de realizadores negros assim. Mas eu só queria apontar que eu acho que quando me convidaram, eu lembro que eu perguntei para a Lígia qual ia ser o recorte da mostra, e ela falou, no caso dos longas, que iam ser filmes exibidos em salas comerciais, e dos curtas, claro, os curtas não passam em sala comercial, mas dos longas isso. Então, eu queria começar a puxar um outro fio, que eu acho que, além de falar sobre os filmes, depois que eles estão prontos, eu acho que é importante a gente falar de como eles são viabilizados, né? Porque cinema está ligado ao capitalismo, né? Inevitavelmente. Então, os filmes precisam de dinheiro para ser realizados, e eu acho que não dá para a gente... Eu acho muito importante a gente não perder a perspectiva de que o fato de a gente ter, nessa mostra, e nos festivais, tanto em Brasília quanto no Janela, mais curtas-metragens de realizadoras e realizadores negros, é um resultado de uma luta política que vem aí chutando baixo 20 anos, assim, né? Porque senão fica parecendo que as coisas um dia aconteceu. Olha que legal, temos 10 coisas. Não, gente, nem sempre foi assim. Teve muita gente que está há muito tempo se organizando dentro do audiovisual para começar a causar essas fissuras e as pessoas negras começarem a ter mais visibilidade das suas produções, porque não é que elas não produziam antes. E aí eu fiz um levantamento de alguns curtas dirigidos por pessoas negras que rodaram vários festivais no Brasil esse ano, o Travessia e o Deus, inclusive, que estão na mostra, e levantei como que eles foram viabilizados. O Nada, do Gabriel Martins, por exemplo, ele foi contemplado no curta afirmativo do Ministério da Cultura, que é um edital de curta-metragem para pessoas negras, né, dirigirem as suas histórias. Então, esse curta incrível, que foi para a quinzena dos realizadores de Cannes, ele foi viabilizado com um edital que chama Curta Afirmativo, que permitiu isso. O Deus E aí também tem uma outra coisa que eu queria linkar com isso, que não é só os editais com ações afirmativas, mas também o que a gente teve nos últimos governos de um investimento nas universidades públicas federais, principalmente universidades públicas federais fora do eixo sudeste, né, que permitiram também que outros realizadores surgissem nessas universidades em curso de audiovisual. O Vinícius, se eu não estou enganado, estuda na Federal de Pelotas, né, que é um curso recente de cinema. Que ano que abriu? Teoricamente é recente, né, se você comparar com uma USP, por exemplo, mas que tem realizadores muito, muito interessantes e que está descentralizado, né, fica lá em Pelotas, tal. E o Deus foi gravado na Zona Leste de São Paulo, mas o Vinícius estudou lá. O Travessia, da Safira Moreira, é da Escola Darcy Ribeiro, que tem um programa de bolsas de estudo. Não sei se é o caso da Safira, mas é uma escola que tem atenção para ter alunos bolsistas dentro da sua escola, e quem é professor, como eu, sabe de como isso sempre é um enriquecimento do curso. O Pele Suja Minha Carne, que é outro curta incrível, que também passou lá no Janela, e vem ganhando prêmios em festivais, do Bruno Ribeiro. Ele foi contemplado num edital que é só para projetos universitários, lá do Rio. E o Peripatético, da Jéssica Queiroz, que a Jéssica também chegou aí, que ganhou melhor roteiro, prêmio especial do júri em Brasília, foi viabilizado pelo VAI, que é um edital aqui da cidade de São Paulo, para projetos culturais realizados por pessoas jovens da periferia. Então, acho importante marcar esses pontos, que são coisas diferentes acontecendo em vários lugares do Brasil, que permitiram uma coisa muito simples, que esses realizadores tivessem dinheiro para filmar, né? Porque senão a gente fica
quase entrando num papo meritocrático de que como se não precisasse de dinheiro para fazer filme. E achei, sobretudo, importante ressaltar esse ponto, porque a gente está num momento de ameaça a esses direitos conquistados, né? Um edital como curta afirmativo, os editais terem ações afirmativas, como tem em Recife, por exemplo, em Pernambuco, isso são conquistas de direitos que vêm de décadas. E a gente está num momento muito delicado em que esses mecanismos de fomento estão ameaçados. Então, achei importante marcar isso para o público, que esses maravilhosos curtas que vocês vão ver na mostra, eles existem, porque existiu esse movimento político já de 10, 20 anos, pelo menos. Sim, foi um prazer sempre poder programar esses curtas. Nós tivemos uma sessão hoje, antes do debate aqui, e quando eu entrei na sala e vi a parte final de Nada, que foi o último curta da sessão, o filme do Gabriel Martins, eu me lembrei do Moonlight, que é outro filme que está na mostra, e que eu só queria compartilhar uma informação aqui, uma informação que é uma observação pessoal minha. Eu tenho certeza que, indo em algum arquivo, é possível corroborar as informações, mas eu falo como alguém que trabalhou com crítica de cinema e sempre acompanhou o mercado exibidor com muito interesse. Mas eu lembro que, em 1990, os cinemas brasileiros receberam o primeiro filme do Spike Lee, que, como já foi falado aqui, virou um tipo de padrão do cinema negro no mundo, nos Estados Unidos. E o filme era o Faça a Coisa Certa. O Faça a Coisa Certa, ele competiu no Festival de Cannes, em 1989, e ele foi indicado a 2 Oscars, Danny Aiello e roteiro, do Spike Lee. E, mesmo assim, ele chegou aos cinemas brasileiros com 2 cópias 35mm. Para vocês terem uma ideia, tudo bem que já são 27 anos, mas o Star Wars, essa semana, deve estrear com 1.200 cópias. Né? Então, 2 cópias para o filme do Spike Lee, que foi para Cannes, que foi indicado ao Oscar. E, na época, e é um filme que eu sempre gostei muito, na época eu perguntei ao representante da Universal no Recife, e ele, de maneira muito tranquila e dura, disse que, infelizmente, o público brasileiro não gosta de ver preto no cinema. E o segundo filme de Spike Lee veio logo no ano depois, que eu acho que é o Mais e Melhores Blues, que foi lançado com 2 cópias, pela mesma Universal no Brasil. E aí ele fez vários outros filmes nos anos 90, né, que ou não foram lançados no Brasil ou foram direto para vídeo, até que, em 1999, ele fez o Verão de Sam, que é outro filme que, aliás, um parêntese, eu gosto muito. Mas é o primeiro filme do Spike Lee com um cast branco. Né? E o Verão de Sam foi lançado com 40 cópias. E esse ano aconteceu uma coisa que eu acho incrível. O Moonlight ele caiu na graça do Oscar, né? E eu fui ver no multiplex o Moonlight, né? E eu achei uma coisa incrível. Eu estou vendo esse filme aqui, é um filme que eu acho um belo filme, eu acho um filme muito feito com muito coração, um filme muito pessoal. Eu acho que não há um único personagem branco no filme. E é a história de um personagem dividido em 3. Ele é uma criança, ele é um adolescente e ele é um homem. Né? E ele é também gay. E esse filme estava passando nos multiplexes do Brasil de uma maneira que seria impensável em 1990, quando Faça a Coisa Certa foi lançado no Brasil. Então, sim, há muito espaço para melhorar ainda, mas eu acho que já há alguma coisa acontecendo. Né? Eu queria também saber qual a sensação, a relação de vocês com Moonlight. Você quer falar? Não, falei. É só porque eu lembrei agora, você falou de Moonlight, e aí eu lembro também que o Eu Não Sou Seu Negro tem como personagem principal, um documentário que tem como personagem principal o James Baldwin, que enfim, é uma referência para vários homens negros gays de intelectualidade mesmo, assim. E é um James Baldwin que vem no mesmo ano de Moonlight, assim, não é à toa que essas coisas acontecem, há uma sincronia de energia aí. Moonlight, eu acho, isso, assim, como eu tinha feito caminhos aqui entre os filmes,
em algum momento eu fiz assim, filmes que são histórias de amor que eu gosto. Eu gosto de ir para o cinema para ver histórias de amor também. E Moonlight, para mim, é uma incrível história de amor, e não apenas uma história de amor, mas e aí eu me lembro muito de um texto do Heitor, que é também uma história de amor próprio. E é muito bonito quando ele fala isso, assim, porque é um processo, né, desse menino que começa a gente ver ele criança, depois ele adolescente, já um homem adulto, tentando também ter amor próprio e nesse percurso encontrando algumas coisas, assim. Eu acho que e tem uma cinematografia para mim muito bela, assim. Eu gosto muito das imagens que o filme me traz. Não, eu também gosto muito do filme. Eu acho admirável a maneira como ele constrói esse personagem, né? E como tudo parece que gira em torno do olhar do garoto, né? Tanto que o cartaz do filme faz uma montagem das três momentos da vida dele com os mesmos olhos, né? E são olhos de quem parece que ainda está encontrando o seu lugar no mundo e a sua autoimagem, né? É um filme muito bonito por isso, né? Porque é um processo realmente de confrontação com o mundo e confrontação de confronto com ele próprio, né? E o que é, a meu ver, interessante, além de tudo no filme, além da beleza, inclusive, né, das imagens e tal, é esse entrelaçamento de vários temas, né, de várias tensões, tensão social, tensão racial, tensão de gênero e de orientação sexual e tal. É uma amálgama ali que consegue, de alguma maneira, mostrar a interconexão entre essas coisas, né? Quer dizer, não é um filme só voltado para uma dessas questões, mas é um filme que mostra que todas elas estão, de alguma maneira, interligadas. E, ao mesmo tempo, não é um filme de plataforma, de defesa de uma proposta ou de uma bandeira e tal. É uma investigação de um personagem, né? É um filme introspectivo, até, de certa maneira. Mas essa conexão entre o pessoal e o social se constrói ao longo do filme de uma maneira muito sutil e muito eficaz, eu acho, né? Pelo menos assim foi que eu recebi o filme, né? Para mim é um grande filme, é um belo filme. O Moonlight é baseado numa peça, né, que foi escrita pelo roteirista, pela pessoa que também roteirizou o filme, que esqueci o nome agora, mas deve ter no catálogo de vocês. Eu sei que ele é chefe do departamento de drama de Yale agora, mas esqueci completamente o nome. Então, tem essa constituição de personagem que eu acho que já vem dessa gênese teatral também. Uma coisa que eu gosto muito no Moonlight, pensando nisso, nessa bela expressão que a Carol usou de imagens inaugurais, como o filme consegue, eu não sei se você é clara, mostrar um entorno, uma realidade dura, mas sem necessariamente ser duro com seus personagens, que eu acho que é muitas vezes uma coisa que o cinema dirigido por pessoas brancas faz. Essas personagens vivem num lugar muito violento, num lugar muito duro, então o meu cinema, minha câmera pode ser violenta com elas também, porque afinal, né, já estão ali sofrendo mesmo. Então, vários. Então, eu acho que Moonlight tem essa característica inaugural que a Carol falou por isso. Assim, é um filme que consegue enxergar essas pessoas, esses personagens, além dos estereótipos, né? Humaniza, inclusive, a figura do traficante, né? Então, eu gosto muito da personagem, eu não sei se vou falar o nome dela direito, da Janelle Monáe, falei, que é a parceira do traficante, que ela é totalmente fora do estereótipo da mulher que seria casada com um traficante, né? Que a gente já viu tantas vezes essas personagens femininas tão chapadas, tal, e no final ela se torna uma espécie de mentora para esse garoto, de cuidadora dele, de certa forma, né? Então, eu acho que o filme tem esse mérito, assim, eu acho que ele encontrou um sucesso de público nisso, por permitir essa humanidade das suas personagens, que também é uma imagem inaugural ainda.
Queria destacar, talvez, alguns filmes, acho que meio que quase já mudando um pouco o foco dessa nossa discussão, mas ainda talvez ficando para tentar terminar um pouco. O filme da Sofia Coppola, né, O Estranho que Nós Amamos, que a gente fez um esforço especial de exibir o original do Don Siegel, que não que vocês tenham perguntado, mas é um dos meus filmes preferidos na vida, o de 71. O que coloca a Sofia, no meu caso, numa situação bem difícil. E houve um backlash compreensível, eu acho, em relação à forma como ela subtraiu não só a personagem negra, mas uma ideia de representação da escravidão. Era um período de escravos ainda nos Estados Unidos, período histórico no qual o filme se passa. E eu tenho, na verdade, a curiosidade de saber de vocês, quais os sentimentos de vocês em relação ao filme da Sofia Coppola, que eu acho, aliás, muito bem feito. E bem feito é a pior coisa que alguém pode dizer de um filme. Mas é um prazer olhar o filme, uma fotografia linda, mas o que você acha do filme? Eu gosto do filme, eu gosto bastante do filme. Li alguns desses textos que foram backlashes, inclusive de mulheres negras que questionaram isso. E faz todo sentido, tudo que elas falam, acho que é muito pertinente. Para mim, quando eu fui assistir ao filme, e eu tinha assistido ao primeiro filme, que eu também gosto muito, quando eu fui assistir ao filme da Sofia, me pareceu que havia uma coisa muito central para ela, pelo menos, que era falar sobre, e aí, inclusive, eu tinha até feito links entre esse filme e outros filmes que estão aqui na mostra, de uma certa defesa de território, e de um território feminino. E a Sofia Coppola faz um filme em que ela está toda hora... existe uma imagem que sempre volta nesse filme, que é a imagem da casa. E ela é sempre filmada de um plano em que ela é uma instituição de poder, essa casa, e que essas mulheres estão habitando. Que é uma escola, na verdade. E a maneira como ela filma essa casa me parecia já uma demarcação muito clara de que ela estava querendo que o foco do filme dela era falar dessa demarcação de espaço, qual é o espaço permitido à mulher, né, dentro dessas narrativas. E aí, de fato, ela negligencia completamente todo um histórico que existe, né, existe uma guerra acontecendo, né, enquanto o filme se passa. Essa guerra tem tudo a ver com, enfim, com o estado de espírito enfim, de um racismo americano muito estrutural na sociedade dos Estados Unidos. E ela joga isso para o lado e ela vai falar dessa casa e dessas mulheres que estão habitando essa casa. Então, o filme, para mim, é isso. Assim, eu fico muito absorta nesse tipo de construção espacial que ela vai fazendo, assim, de como ela filma a casa internamente, de como ela filma essa casa do lado externo, e de como esse espaço que ela vai, e a maneira como ela vai filmando isso cria uma demarcação política de, ok, isso é você, homem, vai até aqui, daqui você não passa. E quando você passa, você será punido por isso, porque eu já estabeleci o meu território. Então, eu acho que é um filme muito interessante nesse aspecto. Assim, eu gosto muito das interações que ela cria. Acho, por exemplo, a primeira vez que eu vi, eu assisti mais de uma vez, mas a primeira vez que eu vi, eu confesso que eu fiquei, poxa, o primeiro filme traz tantas coisas mais, né? Enfim, assim, tem coisas de incesto, enfim, tem várias relações, tem uma questão onírica que passa bem longe do filme de Sofia Coppola. Mas aí, no final, o filme foi crescendo em mim, sabe? Essa questão desses territórios, porque a Sofia Coppola é uma diretora que a toda hora se fala muito que ela estetiza tudo, né? E eu acho que nesse caso, muito mais do que estar preocupada com um figurino muito específico daquelas mulheres, ela estava preocupada com os espaços que elas estavam frequentando, assim, e por onde elas passavam, e como é que a luz incidia sobre esses espaços, e o que isso significava na construção das personagens. Então, eu acho o filme muito rico em função disso. Para mim, é um filme sobre defesa de território, digamos assim.
Mas eu vou deixar a deixa do Defesa do Território para falar depois de outros filmes. Aí vocês, quem quiser falar mais sobre Sofia, pode falar. Bom, isso é bem interessante mesmo. Eu fui rever o primeiro Estranho que Nós Amamos, depois, até porque eu já tinha visto há muito tempo e nem lembrava direito. Então, até para ver o que foi que mudou, né? O que a Sofia acrescentou e o que ela subtraiu ou eliminou do primeiro, né? Fui rever o filme e aí me impressionou que aquele cineasta macho, né? O Don Siegel, que tinha feito Dirty Harry, tinha feito faroestes violentos e tal, e não sei o que. Ele faz um filme que é interessante do ponto de vista de tentar compreender a mulher, né? O desejo da mulher e as dificuldades, as hesitações, porque cada uma daquelas personagens ela meio que representa aspectos do feminino, né? Cada uma daquelas personagens da casa e tal, da escola. E isso, quando eu vi o filme da Sofia Coppola, eu achei que era uma coisa dela, né? Aí quando eu fui ver no filme do Don Siegel tem isso também já, pelo menos em embrião. E aí dá a impressão para mim, ainda mais ouvindo o que a Carol falou, é que a Sofia resolveu se aprofundar nessa coisa do feminino ali, né? Como se aquilo ali fosse um laboratório, aquele espaço fechado, aquele espaço circunscrito fosse um laboratório de experiência um laboratório de manifestações do feminino, né? Manifestações do comportamento feminino, da psique feminina, não sei como explicar. Mas, então, ela se aprofundou nisso, usou isso como a sua razão ali, a sua motivação, o seu eixo principal, e talvez por conta disso tenha eliminado outras questões, inclusive essa que é fundamental, de fato, né? Como é que é? Você está no meio de uma guerra civil, em que a questão central é a escravidão. Ela pega e elimina justo a personagem negra, que não era só uma personagem negra que estava lá, que questionava, que colocava o dedo na ferida, né? da questão da escravidão. Então, foi uma opção radical dela, né? Que ela devia estar consciente de que estava comprando uma briga também, né? Quer dizer, que estava tocando num terreno sensível, né? Mas o que eu achei interessante é que no filme dela, em alguns momentos eu gosto também do filme, né? Principalmente quando a gente abstrai do original, né? Esse é um exercício que é possível de ser feito também, né? De você tentar ver um filme sem pensar no livro em que ele se baseou, sem pensar na história real que aconteceu, sem pensar em outra versão desse filme e tal, tentar pensar só no filme, né? Então a experiência tinha sido boa quando eu vi o filme da Sofia, mas diminuiu um pouco depois de ver a do Don Siegel, que eu ainda acho que é um filme mais forte, mais orgânico, não sei, mais visceral, né? E o filme da Sofia, ele desliza um pouco para o discurso, digamos assim, para defesa programática, em alguns momentos. Por exemplo, quando talvez seja uma das melhores falas do filme, mas ela é um pouco como é que se diz, arbitrária ali no conjunto do filme, que é quando vem uns soldados e as pessoas se escondem. Ela quer esconder não só o estranho, mas todo mundo fica escondido num cômodo, e é ela que vai falar com os soldados, né? Os soldados do sul lá. E aí a gente não vê o que ela conversou com eles, tal. E aí ela volta e conta. Como é que foi a conversa? Ela fala assim: o coronel lá, sei lá, falou que não há nada que mais assuste um homem do que uma mulher com uma arma na mão, né? Não sei o quê. Então isso é quase que uma palavra de ordem jogada ali, que não tinha muito a ver com aquele contexto e com aquela situação. No filme original, ela nunca está armada quando ela fala com os soldados, né? Então foi uma coisa acrescentada ali justamente para ter, como se ela tivesse que ter essa fala. Então ela bota a personagem com a arma na mão, a personagem da Nicole Kidman, né? Bom, mas só para dizer que eu acho que de vez em quando a intenção pesa para um lado ou para outro. E Don Siegel era um cineasta talvez mais intuitivo, menos preocupado em passar mensagens ou coisas assim, e com isso acaba fazendo um filme mais cinematográfico, digamos, né, do meu ponto de vista.
Não que o filme da Sofia não seja cinematográfico, mas ela dá a impressão que ela ficou meio no meio do terreno entre querer marcar uma posição e fazer um filme, né? E como o filme original existia já, né? Então é difícil de imaginar, difícil de eliminar isso da nossa consciência. Essa tomada de posição fica mais clara, quer dizer, a gente sabe que ela fez um filme sobre um filme que já estava feito e que ela quis fazer do seu jeito. Aí a nossa tendência é prestar atenção justamente no que ela fez do seu jeito, o que isso muda com relação ao original, né? É meio inevitável. Ficou meio confuso, mas acho que é isso. Eu gosto bastante do filme também. Eu acho que se liga até com aquilo que o Heitor falou da crítica do Get Out. Eu tive um prazer no cinema, assim, com o final do filme, sabe? Esse prazer que nunca me é dado como espectadora mulher, que, sei lá, vocês devem ter tido várias vezes na vida com vários filmes feitos para vocês. Mas, de novo, não vou dar spoiler, mas eu acho que algumas pessoas vão sentir o mesmo que eu senti, assim, no filme. Assim. Eu lembro que, enfim, é um filme que me prendeu muito, e a Sofia sempre trabalhou com essa coisa dos espaços. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando, toda a cinematografia dela sempre tem mulheres, de certa forma, reclusas em espaços. Às vezes esses espaços são Castelos. mais opressivos, às vezes menos, assim. Mas o Virgens Suicidas, aquelas irmãs têm uma mãe e um pai esquisitos que não deixam elas saírem de casa, né? Tanto é que os garotos conversam com ela daquela maneira. No Encontros e Desencontros, tudo bem, é um hotel 5 estrelas, eu adoraria ficar presa no hotel 5 estrelas em Tóquio, mas a menina está lá presa porque o marido está trabalhando e, de certa forma, ela tem esse tédio. Ela sempre trabalha com tédio também, né? E depois o Maria Antonieta, que é super, que eu gosto muito desse filme, muita gente não gosta, mas eu acho um ótimo filme, que é um recorte muito interessante, que é de lembrar que a Maria Antonieta foi para Versalhes com 14 anos e como é uma garota de 14 anos sendo jogada nesse papel. E aí, depois, o Bling Ring também, apesar de serem aquelas casas lá de Hollywood, mas também aqueles adolescentes entediados nesses espaços. Então, eu discordo que foi só a partir do original. Eu acho que tem toda uma cinematografia aí da Sofia Coppola de que o tesão dela mesmo é filmar essas mulheres tentando sobreviver, e aí com maior ou menor grau de conflito, mas nesses espaços confinados, de certa maneira. Eu li os textos sobre... A Carol até me mandou, a gente trocou algumas coisas antes de vir para cá. Eu confesso que eu não tenho tanta... Justamente pelo meu ponto cego, que, obviamente, eu não sei tanto sobre a história da guerra e da escravidão americana, mas eu concordei com todos os pontos que estão ali, mas mesmo que não concordassem, eu não tenho, acho que, o conhecimento histórico necessário para rebater aquilo. Mas... De certa forma, mas a Sofia também sempre... Eu gosto muito, eu vou falar, mas eu gosto muito, tá, da Sofia Coppola, é uma das minhas realizadoras favoritas, mas ela sempre faz filmes de white people problems mesmo. A carreira, e são ótimos filmes de white people's problems. Então, acho que é a perspectiva dela mesmo. Eu acho que até talvez tenha sido bom, porque eu imagino que ela ia fazer tanta merda se ela tiver... Nossa. Então, o lance dela é filmar gente branca entediada. Então, bora lá, sei lá. Vamos abrir para alguém da plateia, talvez. Eu estou percebendo alguém fervilhando aí para fazer pergunta. Tá muito legal o bate-papo. E eu só gostaria de colocar um negócio. Ela estava falando da Sofia Coppola. Ela dirigiu um especial de Natal do Bill Murray. O que você acha do especial de Natal? Menino, eu não vi, você acredita? Agora que você falou, eu viajei na época e ainda está no Netflix, eu posso ver nesse Natal? Tá, eu vou ver. Ainda depois eu te falo. Eu viajei nesse Natal e não vi. Agora, mas que bom que você descobriu que tem uma coisa no Netflix que você quer ver, né? Porque às vezes você abre e lá não tem nada. Então, obrigada. Vou ver, depois eu te falo. E adoro o Bill Murray também. Não, eu não vi também, não tem como falar. Queria
trazer um pouquinho de Hollywood aqui para essa discussão. É impossível passar por um ano de cinema sem pensar em Hollywood, sem se expor a alguma coisa que Hollywood fez. Eu destacaria, talvez, o It, do Danny Muschietti, que é uma adaptação de Stephen King, e que foi também um sucesso de bilheteria muito grande. Mas, para além do sucesso de bilheteria, acho que ele conseguiu pegar isso aconteceu muito nos Estados Unidos, que ele conseguiu pegar um certo clima político e, claro, as comparações são bem claras. Um palhaço, o ano do palhaço, palavra-chave cabelo laranja, um palhaço aterrorizante. E houve, inclusive, um sketch do Saturday Night Live absolutamente brilhante, não sei se vocês viram na internet, a partir do personagem, da cena de abertura do filme, que é a cena do palhaço no esgoto. E destacaria também o Dunkerque, do Christopher Nolan, que a Warner está querendo transformar num tipo de novo Stanley Kubrick, não só dando muito dinheiro para ele fazer projetos de destaque, de prestígio. E Dunkerque esse ano foi lançado com muita fanfarra em cima do fato de ter sido feito em filme 70mm, e aí o filme teve vários tipos de lançamentos: 70mm, IMAX 70mm, 70mm normal, 35mm DCP. Ironicamente, no Brasil, nenhuma cópia analógica chegou do filme, foi todo lançado em DCP. O Blade Runner, do Denis Villeneuve, que foi talvez um dos filmes mais antecipados e terminou resultando em algo, um fracasso, efetivamente, financeiro. A gente também vai exibir o Blade Runner 2049, antecedido do Blade Runner original do Ridley Scott, uma cópia que vem da Inglaterra. O que é que vocês acharam desse Blade Runner? Vocês viram? Eu não vi Blade Runner, então enfim, eu vi quase todos os filmes, mas esse filme eu não vi. Então não tenho nem Alguém aqui viu o Blade Runner 2049? Só 3 pessoas? Não. Quem viu aqui? Todo o sucesso comercial do filme está aqui nessa sala. Mas ele tem muitos defensores, o filme. Eu fiquei muito... Você gosta? É que mais uma vez aquela coisa que você vai ver com o outro, né, em mente, né? Mesmo que não queira, não tem como e tal. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte, né? Que pensando num aspecto só do Blade Runner, né? O personagem do Harrison Ford, né? Como é que chama? Deckard, né? É um personagem emblemático, né? Dos anos 80 e tal, um personagem que ficou marcado na iconografia e na história do cinema, né? E aí ele volta para morrer, né? Ele volta para ser morto. E no Star Wars, né, o personagem dele também, o Han Solo, do mesmo Harrison Ford, também volta para ser morto também, né? Para ser morto pelo filho, né? E no outro, simbolicamente também, né? E eu acho que isso é um pouco interessante, assim, talvez pensar nisso, né? Como é que esses personagens do próprio cinema eles têm que ser mortos, né? Eles têm que periodicamente ser enterrados para que surjam outros e tal, alguma coisa desse tipo, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não acho o filme ruim, quer dizer, não acho o filme nem tedioso, como algumas pessoas falaram, né? Nem excessivamente estetizante, quer dizer, isso tem no filme, né? Essa coisa do Christopher, como é que chama lá, o Villeneuve e tal, né? Essa coisa do Denis Villeneuve, essa estetização toda tem, tal, mas não chegou a me incomodar. Eu consegui me envolver com o filme, prestar atenção, acompanhar e tal, que eu acho que é o essencial num filme desse tipo. E tem algumas ideias que eu acho muito boas, né? Tem algumas das ideias, aquela corporação e tal, que é um pouco uma modernização da corporação do Tyrell da primeira versão, mas que tem muito mais a ver com a nossa época e tal, né?
uma coisa que eu ia comentar. E eu acho legal essa autoironia do filme, né? Essa coisa de colocar lá aquelas projeções holográficas lá do Frank Sinatra e tal. Quem mais que aparece? Michael Jackson, Elvis, Frank Sinatra e tal. Esse tipo de humor eu achei interessante, quebra um pouco a solenidade do filme. O filme tem uma certa solenidade que me incomoda um pouco. O que me incomoda mais é o seguinte: no primeiro filme, por mais que fosse uma visão distópica, né, um futuro distópico e tal, ele tinha um pé no cotidiano, né, um pé na realidade. A gente conseguia reconhecer lugares e se imaginar ali. Esse novo é um pouco etéreo demais. Aí tem a ver com o estilo do Villeneuve mesmo e tal. É muito etéreo, assim, é um mundo em que se perderam as referências da nossa época que poderiam estabelecer um diálogo. Então parece que ele está sempre se passando num lugar meio que fora da realidade mesmo, né? De qualquer realidade, não é da realidade atual, né? Então isso me incomoda um pouco, assim, mas eu acho, não sei se porque eu fui sem nenhuma expectativa, que isso também é marcante, né? Se a pessoa vai, acaba se frustrando, e quando a gente vai sem nenhuma expectativa, acaba descobrindo algumas belezas, algumas coisas interessantes. Foi o meu caso. É curioso que eles gastaram acho que 150 milhões de dólares, né, para fazer uma grande embalagem de um sentimento nostálgico em relação ao primeiro filme, né? O respeito que esse novo filme tem pelo filme original. É claro que o Ridley Scott estava envolvido desde o início. Acho que ele ia dirigir, terminou não dirigindo. E aí tem esse filme, esse projeto de 150 milhões de dólares que é para conquistar as bilheterias e descobre-se que, na verdade, o público não estava ligando, não estava, na verdade, querendo ver esse filme. Essa foi a grande discussão em torno do lançamento do Blade Runner, porque a antecipação ao lançamento nada teve a ver com o resultado do lançamento, né? Curioso isso. O It também não deixa de ser uma recalchutagem, não, mas trazer de volta o Stephen King, que foi um nome muito forte na cultura popular nos anos 80, né? E que o filme, de alguma maneira, conseguiu trazer de volta agora, né? Só uma curiosidade aqui, agora porque vocês falaram Stephen King, Kubrick. Para quem vai ver Corra hoje à noite, tem não é spoiler nem nada, mas tem uma referência ao famoso quarto do Iluminado no filme, em um momento muito rapidinho, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. Eu só queria voltar, eu queria só voltar aqui ao Blade Runner, é quase que um depoimento que mostra realmente a limitação do olhar que a gente tem, né? Essa coisa a gente está falando muito de lugar da fala, mas tem muito lugar da escuta também, né? Que conta. Então, quando eu vi o Blade Runner novo, aí, 2049, né? A primeira percepção que eu tive era assim: bom, todo filme, seja de histórico ou de ficção científica, está falando da nossa época, né? Ou está refletindo de alguma maneira a nossa época. E o que me chamou a atenção foi que tem personagens femininas muito importantes. Falei, pô, isso é um tributo que paga a nossa época, em que as mulheres estão conquistando espaço, e representação e exigindo, demandando e tal. Então a minha percepção foi essa. Cheguei até a escrever, pô, tem várias mulheres poderosas no filme e tal, né? E aí eu li depois, não lembro agora se foi na New Yorker ou em algumas dessas revistas americanas, uma crítica, uma mulher crítica, falando que o filme era misógino porque essas mulheres todas eram umas escrotas, na verdade, né? As mulheres que aparecem no filme. Então, eu vi, de um lado, o progresso que seria as mulheres estarem aparecendo, mas uma mulher tem uma outra perspectiva, né? Obviamente. E a perspectiva dela foi ver que essas mulheres, embora então tenham aumentado em número ali e tal, em tempo de tela, sei lá eu como definir, elas não representavam uma imagem boa das mulheres, uma imagem positiva, uma imagem boa, uma imagem real das mulheres, que eram visões também estereotipadas, né? Então era a executiva autoritária, era a própria assassina, né? A policial devoradora de homens e não sei o quê. Quer dizer, cada uma tinha um defeito ali grave, moral e tal, né? Então eu acho interessante, é quase que um depoimento de como realmente a gente tende a ter uma limitação. Então, por isso que é legal ter sempre essa contraposição da visão do outro, né?
Eu acho isso muito interessante. E também eu acho, por isso que reforça a minha ideia de que nunca dá para falar assim, esse filme é assim, é isso, é aquilo. Todo filme está aberto, né? Ele tem milhões de possibilidades de recepção e de impacto, dependendo do espectador, né, do contexto em que ele é visto. Destacaria 2 filmes que nasceram juntos, na verdade, no Festival de Berlim, em fevereiro. O Joaquim, do Marcelo Gomes, e o Vazante, de Daniela Thomas. Eles, inclusive, são, a grosso modo, pode-se descrever como dramas históricos que se passam numa mesma região geográfica do Brasil, de um tempo mais ou menos próximo, talvez separado por 50 anos. E são 2 filmes marcantes, eu acho, na produção brasileira esse ano. O Vazante foi personagem, talvez, principal de uma discussão bem acalorada, bem apaixonada no Festival de Brasília. Quem aqui estava em Brasília? Vocês 3 estavam em Brasília? Os 3 estavam em Brasília. Eu não estava em Brasília. O que veio? Quando vocês pensam Joaquim, Vazante, como é que ficaram esses filmes para vocês? Agora em dezembro. Sobre Joaquim, que é um filme que eu gosto, é porque para mim eles estão o Joaquim tenta dar conta de um certo mal-estar histórico que a gente tem, de um herói que foi forjado por forças que, enfim, estavam muito aquém da própria vontade dele. Então, assim, também não vou dar spoiler do filme, mas existe uma cena final que você entende toda a Constituição, enfim, como se constrói os heróis no Brasil, né? Se constrói desse jeito aqui, nessa configuração política. E aí o Joaquim, para mim, é um filme interessante, porque é o filme que abre a primeira imagem do filme, isso não é spoiler, porque é a primeira imagem do filme, é a imagem justamente da cabeça decapitada desse personagem, né, que é o Tiradentes. E a cabeça, no nosso imaginário, é o lugar da razão, né? E aí é um filme que, a partir dessa cabeça cortada, vai procurar justamente o corpo, né? Ou seja, o que não é a razão, é da ordem do sensível, de fato. Que corpo é esse que fez com que essa cabeça, né, se perdesse? E aí eu acho que o filme é interessante porque em função disso, porque é um filme que vai atrás desse corpo, assim, dessa energia toda que havia nesse personagem, até o momento em que ele é racionalizado por uma outra força, né, por pessoas que não, enfim, não exatamente compactuavam com as energias internas desse personagem e transformam ele em outra coisa. E aí tem uma imagem do Joaquim, eu não sei se eu cheguei a ler algum texto sobre isso, ou se foi alguém comentando, mas foi uma coisa que, na hora que, obviamente, eu vi o filme, veio que... E aí é uma pergunta para você, Kleber. Aquela imagem dele na cachoeira e aquele grito que silenciado e meio que se sufoca, e que me parece que é um gesto muito forte que se repete em 2 filmes que estão dando a ver sobre o mal-estar histórico no país. E me pareceu muito potente jogar essas 2 imagens juntas. Assim, são tempos completamente distintos, mas que se articulam muito bem. Eu sou só um mediador aqui. Gente, foi mal, desculpa. A imagem, a outra imagem a que eu estou fazendo referência, do Som ao Redor, de Kleber, que é quando um dos personagens está exatamente nesse mesmo cenário, digamos assim, de uma cachoeira, e surge um grito ali, surge uma outra coisa que dá a ver uma herança histórica, enfim, de coisas que o nosso processo de colonização fez com todos nós. Quando eu escrevi a cena, me pareceu uma boa imagem. Eu queria brincar com a ideia de a água mudar de cor, é um efeito dramático, bem teatral, na verdade. E me pareceu uma boa imagem. Eu nunca fiz uma análise muito dedicada em relação ao significado daquilo, mas sim, eu acho que tudo que você falou faz sentido. A carga histórica,
Brasil, os países, na verdade, as sociedades são feitas a partir de sangue, né? Sangue derramado, e sim, eu acho que é por aí. Mas eu nunca conversei com o Marcelo sobre a cena em Joaquim, que realmente, de fato, me chamou a atenção. Alguém quer falar sobre... Quer ter alguma participação em relação... Você não quer falar, Francine? Olha, gente... Não, é sério. Agora falando sério. Eu entendo a risada, mas é sério. Eu não vou falar do Vazante por 2 motivos. Eu acho que assim, o primeiro é que eu acho que todo o debate está registrado, e está realmente registrado, está na página do YouTube do Festival de Brasília, e todos os textos estão aí, tanto a carta da Daniela na Piauí, quanto a resposta do Juliano na Piauí, no blog dele e na Cinética. E porque senão fica parecendo que o problema de desumanizar personagens negras é só um problema do Vazante. E se fosse isso, estava bom, né? Não, o cinema brasileiro inteiro que desumaniza pessoas negras, filme após filme e tal. Então, não acho que é um problema exclusivo do Vazante. Acho que, enfim, diversas pessoas muito mais competentes que eu já apontaram os problemas do filme. Quem quiser pode achar na internet, né? E também esse é o primeiro motivo. O segundo é que eu acho que assim, para onde você olha é um ato político também, sabe? Para onde você escolhe olhar. E considerando a atenção que a Daniela tem como realizadora, no lugar que ela tem, me interessa muito mais falar sobre, por exemplo, Deus, Travessia, Pele Suja, Minha Carne e outros curtas-metragens desses jovens realizadores, usar aqui meu lugar de privilégio, tendo a consciência de que estar sob esse tablado é um lugar de privilégio, porque eu estou com o microfone na mão. Me interessa muito mais falar sobre esses filmes, assim, porque eu acho que a gente precisa e eu acho que, inclusive, no caso do Vazante, são 2 coisas diferentes. É o filme e como a equipe do filme reagiu às críticas, né? Mas o que está no filme é uma iconografia de pessoas negras subjugadas que não é exclusivo do filme, porque a maioria da iconografia que a gente tem de pessoas negras está um pouco nesse registro, porque foi feita por pessoas brancas. Então, todo mundo tem esse déficit de imagens de pessoas negras em situações humanizadas. Não é exclusivo do Vazante. E eu preciso, como pessoa, como espectadora, como realizadora, dessas imagens inaugurais de personagens negros em situações humanizadas. Não sei se eu estou sendo clara. Eu preciso me alimentar disso. Acho que isso que a gente falou no debate do Café com Canela, por exemplo, em Brasília, porque eu já vou falar do Café com Canela, que, para mim, é o melhor filme de 2017, junto com Get Out. Mas eu acho que é isso. Assim, todos nós precisamos dessas imagens inaugurais que esses curtas, como o Deus, o Travessia, outros que não estão aqui, como o Peripatético da Jéssica Queiroz, o Pele Suja, Minha Carne, dessas imagens inaugurais de pessoas negras que esses filmes apontam. Assim, eu preciso, José precisa, o Kleber precisa, a Carol precisa, vocês precisam, porque a gente tem aí um déficit de século de representações de pessoas negras em situações que não sejam subjugadas. Então, eu preferia falar dos curtas, quando vocês quiserem. Alguém na plateia faria uma colocação? Eu queria falar um pouquinho do Vazante, desculpa. É que eu estava lá em Brasília, acompanhei o debate e tal, e o Fogo Cerrado, né, que foi o debate do Vazante. E, bom, eu discordo de algumas das observações que foram feitas lá, de algumas das críticas ao filme, né? E aí talvez tenha a ver com o meu olhar aqui no caso. Estava falando da minha limitação do olhar no caso do Blade Runner, lá, da representação feminina no filme. Talvez tenha a ver com a minha também uma limitação ou um desarmamento do olhar aqui, que eu não vi uma diferença tão radical de tratamento dos personagens brancos e dos personagens negros no Vazante. Quer dizer, claro que os personagens brancos estão em primeiro plano, porque se trata do drama de uma menina, de uma garota de 13 anos, que é casada à força e tal. E, a própria Daniela disse que foi essa história dessa garota que a inspirou a fazer o filme, né? Que a comoveu a ponto dela querer contar essa história. Então, tá.
Claro, essa história se passa num contexto histórico muito preciso, que é da escravidão e da passagem da economia do garimpo para a economia agrícola e tal, naquela região de Minas específica e tal. Barará, barará. O Inácio Araújo, um pouco comentando essa crítica de que o filme não tinha personagens negros com vida própria, com identidade, ele acha que o filme não tem nenhum personagem, nem branco nem negro, que apareça, que tenha. Eu já tendo a ver como uma questão de opção narrativa do filme, que nenhum personagem solicita do espectador uma empatia, quer dizer, a linguagem do filme não usa os mecanismos habituais para solicitar a empatia do espectador e nem a aversão. Ele parece que tenta observar mais ou menos a uma média distância, assim. Bom, essa é a minha impressão. E com relação à representação dos negros, né, eu acho que não tem, não me pareceu uma representação inverídica historicamente ou desrespeitosa. Até uma coisa que eu considero uma espécie de avanço com relação a outros filmes focados no período da escravidão, que é dessa matização, dessa nuance que há entre as várias posições de personagens negros na história do filme e na história do país, né? Quer dizer, tem uma complexidade ali de relações que não costuma aparecer. Tanto que existe um personagem, que é o do Jeremias, né, representado pelo Fabrício, que é um personagem que não costuma aparecer, que é de um negro livre. Não só ele era um negro alforriado e tal, como ele era um negro detentor de um saber que o seu próprio patrão, não era o seu senhor, porque ele era livre, era o patrão dele, não tinha esse saber. Então, ele tem uma altivez, um orgulho ali de saber coisas que o cara não sabe e de ser um pouco o salvador literalmente o salvador da lavoura, né? Ele é o sujeito que conhece, que sabe como transformar uma terra estéril numa terra produtiva. Então, isso para mim, é uma novidade. Assim, eu achei, talvez com a minha ingenuidade do meu olhar, ou o desarmamento do meu olhar, eu achei isso um avanço com relação à representação, em geral, dos negros na época da escravidão. Claro que é pouco, claro que é uma questão dolorosa e profundamente, uma ferida ainda muito aberta e tal, e que vai precisar dezenas, centenas de filmes e de abordagens por cineastas negros, também por cineastas brancos, por que não? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de generosidade e de abertura com relação a isso, né? Por exemplo, a Francine falou que foi bom até a Sofia Coppola ter deixado de lado a personagem negra, porque podia sair uma merda se ela fosse falar daquilo e tal, não sei o quê, porque não é a dela, ela tem que falar mesmo de white people problems e tal. Eu não sei se é necessariamente assim. Por exemplo, o Raul Peck, que fez mas o Raul Peck, que fez o filme Eu Não Sou Seu Negro, o filme seguinte dele é o Jovem Karl Marx, quer dizer, ele foi fazer um filme sobre um pensador branco, né, europeu, branco, tal, né, fundador do comunismo, não sei o que, quer dizer, ele não é só um cineasta negro, ele é um pensador, ele é um artista que pensa o mundo. Então, ele pode falar dos brancos assim como os brancos podem falar dos negros. Claro que vai ser sempre uma perspectiva limitada pela subjetividade, pelas condições sociais objetivas daquele artista, daquele criador. Mas eu acho que essa espécie de determinismo, determinismo biológico, me assusta um pouco, porque até me lembra, justamente, determinismo biológico foi o que sustentou as teorias racistas do século XIX, do começo do século XX. Então, uma pessoa não é só um negro ou só um branco, ele é um negro que é também isso, também aquilo, também tem toda a sua história, a sua formação, e o branco também. Né? Quer dizer, eu acho que é preciso matizar mais esse tipo de coisa, senão a gente vai ficar numa briga um pouco estéril, assim, que não tem muita condição de avançar. Só queria fazer uma observação rápida aqui, porque, enfim, esse debate seria inevitável, aparentemente.
sobre... É porque assim, tem se confundido muito essa coisa do lugar de fala, né? Quem pode falar sobre as coisas e quem não pode e tal. E isso a gente precisa prestar muita atenção, que esse debate ele está sendo desvirtuado para um lugar em que é fácil você acusar um certo determinismo que, na verdade, não existe, porque Daniela Thomas é uma mulher branca que pode, sim, fazer qualquer filme que ela quiser. Ela é uma realizadora, ela é uma pensadora, ela é uma artista, e eu acho que ela está aí para isso. O fato é que o filme que ela fez, de fato, e eu reconheço todos os méritos de direção de arte e do som do filme, muito já foi falado sobre isso, inclusive, o filme que ela faz termina estetizando, e aí, para mim, sim, piora muito, em vários aspectos, uma representação de pessoas negras que estão ali e que, em função dessa estetização e desse belo filme que ela faz, se tornam mais perverso ainda com esses personagens, entende? Então, eu acho que não é o fato da Daniela ser branca e dela não poder fazer um filme sobre aquele período. É óbvio que ela pode fazer um filme sobre aquele período, porque, enfim, ninguém aqui quer que se cerceie absolutamente nada. Mas eu acho que ela entendeu, talvez, depois de todo esse processo, depois de todos os debates que aconteceram, que ela, enfim, há um olhar perverso ali e que dói bastante. E que dói mais em algumas pessoas do que em outras. E é isso, assim, a gente precisa... E eu acho muito importante que o Festival de Brasília tenha acontecido, que Vazante tenha... eu acho que foi brilhante, inclusive, da curadoria do festival, ter colocado Vazante justamente numa noite que já vinha com o Nada, do Gabriel, e o Peripatético, da Jéssica, que você já vinha... Poxa, essas imagens inaugurais estão aí, e aí, de repente, vem um filme como Vazante que você dá... Poxa vida, de novo. E aí foi muito bom, porque assim, era inevitável que o debate acontecesse. E o debate vem acontecendo, assim, e ele não vai deixar mais de existir. O Janela foi uma manifestação disso, Janela de Cinema, e eu acho que todos os futuros e vindouros festivais de cinema, isso vai estar atravessado, porque é inevitável que a gente coloque isso, é importante que a gente jogue isso sobre a mesa. Então, é isso. Só colocar uma coisa para a gente não sair com uma informação errada. Alguém, quando eu falei da Sofia Coppola, entendeu que eu disse que ela não poderia fazer uma personagem negra? Não. Só para... Não, só para a gente não sair com essa, né? Se alguém entendeu isso, você disse não que foi foi isso. bom ela não ter tratado disso, até porque Pelo universo merda. que ela está familiarizada com a obra prévia dela. É só para a gente, assim como que eu me recorde, nenhuma pessoa negra disse em lugar algum que Daniela Thomas não poderia fazer o filme porque é branca. Se alguém encontrar essa frase em alguma crítica escrita por uma pessoa negra ou no debate que está gravado, porque o curioso é que no debate em Brasília não foi usada em nenhum momento a expressão lugar de fala, mas a narrativa que se constituiu depois é que esse era o problema, só que a própria expressão nem sequer foi usada. Então, se alguém encontrar alguma pessoa negra que disse essas palavras, Daniela Thomas ou qualquer realizador não pode fazer um filme porque é branco, com personagens negras, por favor, me avise, porque eu não me recordo de ninguém ter dito isso, só para a gente deixar claro, porque, né, alguma coisa está acontecendo aqui, não sei de onde surgiu essa ideia. Tanto é que, se isso fosse um problema, não teria várias pessoas negras que consideram, por exemplo, De Tanto Olhar o Céu, Gastei Meus Olhos, da Natália Teresa, que é uma realizadora branca, que faz um filme sobre dois irmãos negros. Eu conheço várias pessoas negras que consideram esse o melhor curta de 2017. Se esse fosse o problema, né, as pessoas não amariam esse curta. Yasmin Tainá falou, gente, foi o melhor curta que eu vi na vida. Então, E é uma menina branca só para a gente... né, narrativa. Eu queria voltar para essa coisa que a Carol falou das imagens inaugurais. Tem um filme que eu assisti prata aqui no debate, que eu estou pensando nele desde que eu assisti, que é o Travessia, da Safira Moreira, que eu acho que o filme é uma pérola, assim, na sua... A Amanda concorda comigo, está balançando a cabeça veementemente. É um filme que é uma pérola dentro da sua concisão, assim. O filme tem 5 minutos e o que ele aponta. E aí eu queria, nisso que a Carol falou de filmes que puxam outras coisas, queria fazer um breve caminho, assim,
Eu acho realmente importante falar como os filmes chegam na tela, né? Não só depois que eles estão na tela, mas como eles chegam. E aí eu queria dar só uma introdução para falar do Travessia da Safira Moreira. Eu estou num grupo de mulheres do audiovisual que informalmente faz alguns levantamentos estatísticos de mulheres no cinema. E aí, porque a mostra Projeções 2017 fala de filmes que chegaram às telas de salas comerciais, né? Então a gente está falando de, sei lá, de Big Money ainda para o orçamento brasileiro, mas é dos filmes que normalmente passam aí pelo menos 1 milhão, tal. E aí a gente uma vez fez um levantamento dos dados do último edital do BNDES, que costuma dar orçamentos às vezes de 500 mil, 1 milhão, tal. E no BNDES 2017 foram 22 projetos contemplados. Desses 22, 18 projetos dirigidos por homens e 4 dirigidos por mulheres. Então, desse dinheiro grande do BNDES, 82% foi para diretores homens, só 18% para diretoras mulheres. E quando você passa não só da porcentagem do número de projetos, mas para a quantidade de grana, essa diferença fica mais marcada. No BNDES, os projetos dirigidos por homens levaram 12 milhões e 800 mil e os de mulheres 2,2 milhões e 200 mil. Então, os filmes dirigidos por mulheres receberam 10 milhões e 600 mil reais a menos que os filmes dirigidos por homem. Então, me pareceu importante fazer esse apontamento de gênero, porque a gente está num debate sobre filmes que chegam em salas comerciais. Então, é muito legal, as mulheres estão conquistando espaço, mas, conforme se afunila a coisa, quando você vai para o longa-metragem, é mais difícil ter diretoras mulheres, né? E quando você vai para o longa-metragem, que consegue chegar numa sala comercial, esse funil é mais apertado ainda. E se você, além do recorte de gênero, faz o recorte racial, eu fiz, junto com o auxílio da Samantha Brasil, um levantamento de longas-metragens dirigidos por mulheres negras que estrearam em sala comercial na história do cinema brasileiro. Foram 3. Foi em 1984, Adélia Sampaio com Amor Maldito. Em 2006, você tem, na verdade, um média que estreia da Lilian Solar Santiago e do Daniel Santiago, chamado Família Alcântara, mas é um média. Então, na verdade, longas mesmo, mais de 70 minutos, que é a classificação da Ancine para longa, a gente só teve 2 longas dirigidos por mulheres negras que estrearam em sala comercial no Brasil. O Amor Maldito, da Adélia Sampaio, em 84, e o Pitanga, da Camila Pitanga, em 2017, que é co-dirigido com Beto Brant. Então, são 34 anos de diferença para uma mulher negra conseguir estrear um filme de longa-metragem no Brasil. E aí, vem 2 filmes esse ano, que eu acho que são incríveis, no sentido dessas imagens inaugurais e do que pode ser a vir, talvez, o cinema brasileiro daqui para frente, se essas ações afirmativas se manterem. O primeiro é que um filme que, infelizmente, não está na mostra, porque ele só estreia nas salas comerciais ano que vem, que é o Café com Canela, que eu acho que é o filme mais belo brasileiro do ano. O Café com Canela foi dirigido pela Glenda Nicásio, que é uma mulher negra, e pela Ori Rosa. Os 2 estudaram também numa universidade federal, num curso de audiovisual descentralizado, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E também o dinheiro que eles conseguiram para fazer o filme é de um edital regional, é do edital da Bahia de telefilme para exibição em TV pública, onde eles captaram R$ 798 mil para conseguir fazer o longa. E aí conseguiram fazer o longa lá. Então, assim, ano que vem a gente vai ter o Café com Canela estreando provavelmente em salas comerciais. O filme tem distribuidora, vai provavelmente estrear em sala comercial porque ganhou prêmio de público em Brasília. Então existe o interesse do público nesse filme. E aí, com o Pitanga esse ano e com o Café com Canela ano que vem, a gente vai ter... É absurdo falar isso num país que tem a população negra com mais de 50% da população, mas a gente vai ter, pela primeira vez na história, 2 anos consecutivos com longas-metragens dirigidos por mulheres negras em telas de salas de cinema comercial. Isso vai ser a primeira vez que isso acontece na história, uma coisa que devia ser corriqueira. E aí, junto com o Café com Canela, que eu acho que é um belo filme, que eu espero que vocês vejam, vem o Travessia. E aí o Travessia é o seguinte, é um filme um curta feito pela Safira Moreira, que se inicia com a fotografia de uma mulher negra segurando uma criança branca. E no verso da fotografia está indicado o nome da criança e a mulher negra é identificada apenas como babá. Então, sei lá, Tarcisinho e sua babá. Então, inicialmente, você tem essa imagem muito forte, muito simbólica, dessa mulher negra que só é fotografada porque ela está segurando uma criança branca, esse registro quase da família, digamos assim.
mas é um registro sem nome e sem subjetividade, né? Essa personagem não tem nem nome nem subjetividade. E aí o que o filme da Safira faz maravilhosamente bem é não só apontar esse apagamento, mas responder com uma nova proposta de imagem, que ela começa no filme a pessoas negras posarem para a câmera em situações de afeto, né, em situações de familiares, em situações humanizadas. E é um filme muito poderoso nessa concisão, porque ele é como se ele dissesse: até aqui foi assim, a partir de agora não vai ser mais. E acho que não vai ser mais assim com esses realizadores como Vinícius, como a Safira, como o Bruno. Só que, para isso, a gente precisa que esses realizadores cheguem no longa-metragem, porque, senão, a gente fica num eterno porvir no cinema brasileiro. E aí, eu me recordei, vendo o Travessia, de um filme que também não está na mostra, mas que estava em Brasília, que é o Peripatético, da Jéssica. Então, até estava conversando com a Carol sobre a frontalidade nesses dois filmes. O filme da Jéssica, que está aqui, é um filme que fala sobre o genocídio da juventude negra periférica nos ataques do PCC no maio de 2006, né? Para quem conhece o movimento Mães de Maio, que é de São Paulo, está familiarizado. E, assim como no Travessia tem essa frontalidade, as pessoas negras posam para a câmera, no filme da Jéssica também tem uma outra espécie de frontalidade, que é a protagonista dela se recusando a existir apenas para servir as pessoas brancas. E eu acho que os dois, tanto o Travessia como o Peripatético, eles me agradam muito porque eles são filmes de pessoas negras que não querem se submeter, ponto. E eu acho que essa é a imagem inaugural mais forte que a gente tem. E eu acho que, enfim, não dá para fugir do Vazante, porque, enfim, já falaram do Vazante. Eu acho que é isso que falta no Vazante, porque, claro, a Daniela faz o filme que ela quiser, até porque ela fez, né? Pegou 6 milhões e fez. Mas, assim, para mim, como espectadora negra, não existe outra possibilidade daquele filme existir que não fosse aquele garoto negro entrar naquela casa e matar todo mundo, inclusive a Sinhazinha. Então, me interessa muito mais esses filmes de personagens negras que não querem se submeter. É o que mais me interessa e o que eu particularmente luto para que a gente continue tendo esses editais que possibilitem que esses realizadores cheguem no longa-metragem, porque, senão, a gente vai continuar sempre tendo as mesmas imagens e a gente nunca vai ter um Get Out, sabe? E aí tem uma outra coisa que, no filme da Safira também, porque é isso, o filme tem 5 minutos, eu escrevi 4 páginas, mas eu vou tentar ser rápida. E, assim, essas imagens inaugurais, que, como o filme da Jéssica, como o filme do Vinícius, como o filme da Safira, a gente precisa dessas imagens. A gente cresceu 30, 40, 50 anos sem ter essas imagens. É um déficit de séculos na história do cinema brasileiro, na história da imagem dentro do Brasil. E tem uma parte do filme da Safira que ela fala da bisavó, que era uma senhora que falava baixinho, aí a avó fala um pouco mais alto, a mãe fala num tom normal. Existe essa filha, né, que é uma criança que grita, que eu até vi a Safira falando num debate, que é uma criança que ela conhece, que você está na esquina, você ouve a criança negra falando alto, tal, porque ela é mais livre. Então, ela fala alto, ela não precisa se submeter mais. É um poema da Conceição Evaristo. E é um Evaristo. poema da Conceição Evaristo, que é usado no filme, isso. E aí a Safira fala disso, né, dessa coisa geracional que vai passando, que hoje a criança não precisa mais falar baixinho. E aí, quando se reclama das críticas ao Vazante, que são críticas absolutamente democráticas, porque, sei lá, participar de debate é uma coisa que eu faço desde a universidade. Eu acho que qualquer realizador está acostumado com isso. Quando se reclama dessas críticas ao Vazante ou a qualquer outro filme na relação racial, eu fico me perguntando a quem interessa ainda que as pessoas falem baixo, sabe? Em 2017, no lugar que a gente vive hoje no Brasil pós-golpe, por que você pediria para as pessoas falarem baixo? Assim, a quem não me interessa que essa geração fale baixinho como a bisavó deles falavam, entendeu? Acho que tem uma posição política assim muito clara, e a gente precisa lembrar que só existe esse debate acontecendo nos festivais de cinema porque mais pessoas negras e periféricas estão se formando em audiovisual e trabalhando com audiovisual, e elas estão nos festivais. Então, isso também, né, as coisas não surgem do nada, tudo é processo histórico. Então, a quem interessa se colocar contra isso?
sabe? Ah, nossa, caramba, agora tem 6 pessoas negras na plateia. Eu contei no debate do Vazante. Tinha 6 pessoas negras na plateia. Tem 6 pessoas na plateia, faz esse abalo, né? Caramba, que chato. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu fico, não sei, a gente não vai mais falar mais baixo, desculpa, não vai rolar. É isso. Bom, eu só queria esclarecer o seguinte. E no momento eu disse que não deveria haver críticas, e eu acho que foi muito produtivo. Eu aprendi bastante com as críticas ao Vazante lá no Festival de Brasília e nas que se sucederam. Eu acho que todo filme que é feito está colocado no mundo e está sujeito a levar a porrada de todos os lados, de ser questionado e tal. O que eu disse é que algumas das críticas, alguns dos questionamentos, não é que eles foram exagerados, é que, ao meu ver, foram equivocados. Mesmo isso que você disse agora, né, que você só... como é que é? Eu não vou saber falar exatamente, mas que você só admitiria Não, você como espectadora e tal, o seu desejo era ver o garoto negro entrar lá e matar a Sinhazinha, matar todo mundo. Assim como o seu desejo era que o filme da Sofia Coppola fosse mais parecido com o original. Bom, pode ser, desejo mas, do espectador. mas talvez você pode também passar para pensar o seguinte, que se esse final fosse feito, seria um final, esse final do menino entrando lá e matando todo mundo, seria um final catártico, a gente aplaudiria, acharia bacana e tal, mas talvez não correspondesse à realidade. A realidade é um termo muito... mas que não correspondesse à perspectiva histórica daquele momento, da nossa formação. Quer dizer, uma coisa é a gente gostar, eu gostaria que acontecesse aquilo, mas o filme não pode ser feito visando essa catarse, esse aplauso do público no final, essa satisfação. Isso é um pouco, eu acho que é um pouco uma concepção que muitas vezes norteia as novelas da TV Globo, por exemplo. Tem um personagem mau, que é racista, que é escroto, que bate em mulher, não sei o quê. Esse cara é punido, que bacana, aí fica todo mundo contente e tal, porque o cara... Mas a arte não é isso, né? A arte não é essa coisa de manual de boa conduta, ou de boas maneiras, ou de... não é uma coisa edificante, que mostra como deveria ser o mundo, que bacana. Mas, José, e tal. A gente só tem opiniões diferentes sobre um filme, você percebe? Não, sim, mas eu estou querendo dizer que a crítica ela é sempre bem-vinda e tal, mas ela pode também ser desfocada e a gente pode ter perspectivas diferentes. E eu defender a minha perspectiva, que é mais ou menos essa, quer dizer, que alguns tipos de crítica, eles podem se basear em premissas falhas ou premissas frágeis. É só isso. Sim, porque eu lembrei agora que você falou essa dívida que o cinema tem com o real, né? A gente, enfim. E aí vem um filme como Corra, né, que vai passar hoje, que teve 2 finais. Ele podia fazer o final que eu assisti, não sei se você viu. Está disponível? Está disponível. Eu não me lembro exatamente como isso chegou até Dá mim. Dá um Google, final alternativo Get Out, final alternativo que, na Corra, verdade, que aparece. O final alternativo é o final do filme. O final que ele fez e que a gente assiste, e vocês vão assistir no cinema, é o final que ele fez depois. Porque Mas o é final... o melhor final. Hã? É o melhor final. É o melhor final. É o melhor final. O final original seria o final real. Seria o que aconteceria, de fato, com aquele menino. E aí vem ele, diante de um contexto de um menino que tinha acabado de ser assassinado, mais um menino negro assassinado nos Estados Unidos, e de todo o movimento do Black Lives Matter, assim, eu não posso me filiar a esse real. O meu cinema tem que criar outra imagem. E aí ele faz esse outro final, que é o final que a gente vê no filme. E aí, então, eu acho que é isso também, sabe? Assim, o cinema, às vezes, a gente cobra muito dele essa filiação com... Óbvio que é um filme que se passa num período histórico e tal, e você tem, enfim, todas essas questões de ligação com o registro da história. Mas eu acho, por exemplo, um filme como Joaquim, do Marcelo, ele articula outras dinâmicas de criação de outros, sabe, de outros imaginários, digamos assim, sobre construção de herói, por exemplo. Desculpa, insisti, não sei se... Não, só que tem uma colocação aqui da Beatriz. Espera só um pouquinho, Bia, por favor. Não, é para deixar um pouco mais claro essa coisa do Vazante. Eu acho que você citou
que no vazante, que não dá para ficar preso a uma determinação, uma espécie de condicionamento histórico ali daquele momento retratado no filme. Eu acho que tudo depende do tipo de filme, da abordagem. Então, por exemplo, no filme do Tarantino, soa legal ele botar o Hitler dentro de um cinema que pega fogo e morre todo mundo lá, o Hitler e o Goebbels e todos os chefes nazistas e tal. Isso daí dentro do cinema dele, ali, satírico, cartunesco e tal, aquilo caberia, né? Cabe, sei lá, num filme que opta por uma outra dramaturgia, por uma outra abordagem da história e das relações sociais, isso daí já seria um pouco forçado e tal, soaria forçado, soaria inverossímil e soaria apelativo, talvez. É isso que eu quis dizer. Assim, o que eu sempre digo é aquela coisa: não se deve pedir peras ao olmo, né? Uma expressão espanhola, né? Que você tem que encontrar qual é a lógica do filme, qual é aquilo que norteia a construção dele, né? Quer dizer, e não esperar o filme que a gente gostaria e aí não é aquilo, então a gente não consegue ver o filme que está na nossa frente. Mas eu não espero nada da Daniela Thomas. Eu só não gostei do filme. Tá ótimo, tudo bem. Não, mas não é essa a questão. Eu também não sei, nem sei se eu gostei ou não gostei. A questão não é tanto essa, não é muito importante saber se o crítico gostou ou não gostou. Eu acho que o importante é a gente tentar ver o filme, né? E aí, claro, que cada um vai ver o filme. Não, tentar ver o que está no filme mesmo. Por exemplo, essa história de que o final do filme é edulcorado, como foi dito, eu não consigo ver isso, mas tudo bem. Beatriz, aqui na frente. Alô, oi. Então, eu vi o Vazante, na verdade, eu estou até vendo assim, o que eu participei um pouquinho do roteiro. Não participei, assim, eu dei uma leitura do roteiro, tal, e é muito louco ouvir tudo isso. Porque existia uma cena na qual toda essa opressão que era feita com os africanos, inclusive eles vinham do Mali, não sei se você sabe da revolta dos maleses, assim, houveram muitos momentos também históricos na qual houve revolta. E havia esse momento que por algum motivo não foi filmado. Eles estão fazendo sobre os maleses, e não é à toa que os atores são do Mali, inclusive fui eu que trouxe eles para o filme, são meus amigos, enfim, africanos e tal que moram aqui. Mas por algum motivo isso daí não foi filmado. Eu vi o filme 2 anos antes do Festival de Brasília, numa sessão que só tinham brancos. E depois da sessão do filme, eu fiquei apavorada, porque uma mulher branca da sessão, ela virou e falou: "Tá vendo como a gente também sofreu nessa época?" Tá vendo como o quê? Como a gente também sofreu nessa época. Eu quis morrer. Complicado. Assim, eu passei muito mal. Não, então. E aí, né, o que eu conversei com ela, com o produtor, tal, não sei o quê, que eu trouxe, é que para mim era muito forte essa história da menina, e que também a colonização também está ligada com o patriarcado e com a exploração da mulher e com a submissão da mulher, que está ali servindo o tempo inteiro, né? Que é uma menina de 12 anos esperando menstruar, enfim, aquela coisa, né, que também é super forte. E para mim, se o filme optasse, como a Sofia Coppola, ficar só naquele âmbito doméstico, só com aquela mulher, só com aquela menina, só com aquela tensão, e você sabe que está naquele contexto de escravidão, não geraria, na minha opinião, o risco de comparação de sofrimentos. Porque, por mais que as mulheres, né, sofremos, e até hoje a gente sabe, né, que a gente continua lutando, né, contra essa opressão, não tem como comparar com dos negros que foram escravizados. Não existe comparação possível, né? Porque é uma coisa você ser tirado da sua família, do seu país, não sei o quê, colocado em outro lugar, né? Enfim, não existe como mostrar esses sofrimentos paralelos. E eu acho que é meio involuntário quando você mostra esses dois sofrimentos, esses dois arcos dramáticos. É meio involuntário, acaba surgindo essa comparação de sofrimentos, e que daí, na minha opinião, é muito perigosa. E aí, quando não se dá essa vazão ao arco dramático dos negros, e, pelo contrário, ainda o africano convence todo mundo a continuar lá, meio que joga a culpa nele para estarem naquela condição de alguma maneira, é perigoso, enfim, ao nível... E eu passei mal quando eu fiquei sabendo do que estava colando em Brasília, tal. Principalmente porque
ela tinha sido avisada, assim, e tinha sido falado, vamos fazer uma exibição para realizadores negros, para o movimento negro, porque não dá para hoje em dia você tocar num tema que é tão sensível assim e não trazer essas pessoas para o debate, assim, não deixar para isso acontecer em público, assim, deixar para, né, não trazer esse olhar. Então, para mim, eu passei muito mal nessa situação toda. E para mim, para mim perde daí a força daquele personagem feminino, da menina lá e que está sofrendo tudo aquilo, a relevância daquilo se perde, porque daí começa a se focar em outra coisa e perde-se a chance de realmente se aprofundar nesse sentido, assim, do quanto o patriarcado e a colonização estão ligadas, né? Tá, deixa eu só, Perdão, juro que eu não vou falar mais disso. Gente, pelo amor de Deus, vamos são parar de falar de informações vocês. Não, quero eu nem- acho ótimo. O que eu acho legal é que em Brasília passou esse filme, teve toda essa polêmica, e passou também o Nó do Diabo, por exemplo, que é um filme feito com uma outra perspectiva, e que também fala da escravidão com um outro olhar e tal, com uma visão muito mais contundente, muito mais do ponto de vista dos negros, né? E isso para mim é sinal de que essas coisas podem conviver. Tudo bem, a Daniela faz o filme dela e ela está sujeita a tomar mesmo todo tipo de crítica e tal, assim como o Nó do Diabo está e tal. Quer dizer, eu acho o seguinte: a história é tão rica e essa nossa herança ela é tão dolorosa, tão ainda que se mantém ainda, né, as grandes distorções e tal, que vai ser sempre necessário voltar a isso e cada vez com olhares diferentes, né? Eu sou a favor de somar, entendeu? Eu sou a favor de multiplicar, de somar, né? Então eu acho que até por uma via negativa, até assim pelo assim malgrado ele próprio, o filme da Daniela Thomas pode suscitar realmente a vontade de fazer outros, de fazer melhores, de fazer mais críticos, de fazer mais realistas ou mais verdadeiros, sei lá. Eu acho isso. Eu não estou defendendo aqui o filme da Daniela Thomas. Para mim, o importante é que essas coisas não degringolem ou não resvalem para terrenos perigosos de patrulha e de algum tipo de censura, entendeu? Mesmo que seja uma censura intelectual só, então. Eu acho que é preciso estimular que as pessoas falem e façam. São 350 anos de escravidão que não vão ser resolvidos em 2 filmes. Bom, estamos hoje aqui, em dezembro de 2017, reunidos tentando entender o que o cinema nos diz, o que o cinema traz para a sociedade. Eu fico muito feliz de poder, junto ao IMS, oferecer esse espaço de ver um filme como Tony Erdmann, da Maren Nader, ou ver um filme como Deus, do Vinícius. E eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui, a presença dessas pessoas sensacionais que vieram compartilhar ideias aqui. Eu queria só falar uma coisinha antes. Deixa eu terminar minha incrível tentativa de encerrar esse... Você está encerrando, eu quero falar só mais uma coisinha. Tá, E é ótimo, muito obrigado. Carol. Poxa, cara, agora eu sou a vilã da história. Não, nunca. Não, eu só porque assim, eu acho que tem muito filme importante aqui que vocês selecionaram. E eu acho importante falar, mesmo que muito rapidamente, desses filmes. Um filme que me marcou muito, inclusive no Festival de Brasília do ano passado, e que depois foi para o Janela também, é um filme que eu choro horrores ao longo e é um filme grande e tal, é O Martírio, do Vincent Carelli. E a gente precisa falar desse filme cada vez mais, sabe? Assim, Martírio, ele é o segundo filme de uma trilogia que o Vincent está fazendo, junto com o pessoal do Vídeo nas Aldeias, que, enfim, por si só... A gente está falando aqui, né, de outras imagens inaugurais, de resistência. Poxa, o que Vincent faz é resistência do começo ao fim. A maneira como ele filma é isso. Assim, é um cinema de resistência. A maneira como ele chega às salas de cinema é resistência também. Então, Martírio é um filme muito importante para mim. Eu estava falando daquela coisa de, quando eu falei da Sofia Coppola, né, de demarcação de território. Martírio é um filme sobre também demarcação de território, assim como, por exemplo, há um outro filme aqui também na seleção, um filme gaúcho, o Rifle, que também fala sobre isso de uma outra perspectiva, mas uma perspectiva muito bonita, de um personagem que, para mim, é muito interessante. E é um filme que está toda hora com paisagens, às vezes paisagens de western mesmo, sabe? Assim, planos muito abertos, e como esses planos precisam ser defendidos por nós. A gente precisa defender esses planos,
para que eles existam ainda. Então, se cria um personagem ali para resistir, né, à invasão dessa paisagem. E aí, falando em paisagem, vem outro filme para mim que é muito importante, eu acho que Kleber chegou a falar dele no começo aqui da conversa, que é o Ornitólogo, que é um filme belíssimo, assim, e é um filme que também fala sobre cinema, sobre olhar, sobre quem olha quem, o que é plano e contraplano. Absolutamente incomum esse filme. Absolutamente incomum, mas com um simbolismo muito forte, assim, e que para mim é muito interessante, assim. Eu viajo para todos os lugares com esse filme, assim. Essa brincadeira que ele faz entre o profano e o sagrado, uma releitura de um Santo Antônio, exato. E esse filme para mim é muito potente. Então é só isso assim mesmo, de falar de algumas escolhas que vocês fizeram que para mim são importantes, assim. Para além de serem filmes que comercialmente foram bem ou mal sucedidos. E Martírio, desculpa, não, só para complementar aqui nessas coisas de como os filmes existem, Martírio foi um filme que foi viabilizado com R$90 mil da próprio Vídeo das Aldeias, e a outra metade do orçamento, R$85 mil, foi por financiamento coletivo, crowdfunding. Então é um filme também que talvez pelas vias normais de acessos de financiamento, mecanismos de fomento, não teria existido. Então, acho que é uma reflexão importante de se ficar de como e quais filmes são permitidos existir, né? Ele também foi lançado de maneira incomum. Ele foi lançado, de fato, em salas, mas exibições em salas especiais, e cineclubes, e escolas e universidades. Só para ficar registrado, a gente tentou pegar, exibir, claro, colocar na nossa seleção o Twin Peaks, do David Lynch, mas a Showtime disse que eles já tinham definido um número X de sessões ao redor do mundo e esse número já tinha atingido a meta, uma das piores desculpas que eu já ouvi para negar um filme. E, infelizmente, a gente não conseguiu exibir a ideia seria exibir o que passou em Cannes, o piloto do Twin Peaks. Hoje, na sessão de curtas, nós exibimos um filme que nunca foi pensado para ser exibido em sala de cinema, que é o Dance Seu PhD, que, na verdade, é um vídeo feito para a internet, sobre uma doutoranda em medicina forense. Ela juntou uns amigos e fez um pequeno filme extraordinário, um musical nas ruas do Recife, e isso ganhou até uma certa mídia. Mas, enfim, a ideia é que aqui não é só uma sala que exibe filme, mas obras audiovisuais que talvez façam sentido num espaço maior. E a nossa ideia é exatamente abrir para todo tipo de cinema. E, com isso, acho que agora eu encerro. Eu só queria falar de um outro filme que tem a ver com o Martírio também, mas é um filme que passou em Tiradentes em 2016, foi para a sala em 2017, passou muito breve, que não está na mostra, mas que eu acho que vale a pena ser visto, que é o Taíguauã, do Henrique e da Marcela Borello. Eu acho um belo filme. Nós exibimos no IMS, mas não está nessa mostra. Que ótimo, porque eu acho um belo filme. E sobre tudo que a gente falou aqui, porque eu acho que é importante também a cobertura, né? Como se os filmes são falados sobre eles. Existe um site chamado Cinefestivais, o Adriano está aqui, ele tem uma equipe de 97 digitadores, porque sempre sai entrevista com o realizador, mas, na verdade, sobre essa questão de personagens negros e periféricos, tem uma entrevista muito, muito, muito interessante, que é com dois realizadores, que é o Gabriel Martins, do Nada, e a Jéssica Queiroz, do Peripatético, falando sobre essa questão. É raro isso, né? Às vezes, também, de entrevistar dois realizadores juntos, mas, como os filmes conversam muito, acho que foi você que fez a entrevista, né, Adriano? Está lá no site, deve ser, sei lá, Jéssica Queiroz, Gabriel Martins, Cinefestivais, deve aparecer, mas eu acho uma ótima entrevista, assim, porque o Cinefestivais também é um dos poucos sites que entrevista diretores de curta. E eu acho que isso também é legal para quem tiver interesse em conhecer novos diretores. Muito obrigado a vocês e muito obrigado.